Senhoras e senhores, é uma honra imensa participar desse congresso. Eu agradeço à comissão organizadora, na pessoa do Gustavo, acho que ele nunca ouviu tantos agradecimentos em 2 dias, mas é merecido. Além de ser um grande amigo, eu tive o privilégio de ser sócio dele por muitos anos. Eu cumprimento meus companheiros na pessoa da presidente, doutora Estael, e também na pessoa da doutora Thais, como o doutor Donovan disse, a guardiã do nosso painel. E o que eu queria conversar com as senhoras e senhores, e já foi bem iniciado pelo Dr. Donovan, é que nós temos um problema no setor elétrico que nós temos que acomodar conceitos criados para fins regulatórios aos conceitos tributários e de uma matéria extremamente relevante. Acho que é desnecessário dizer a relevância da energia elétrica. Basta dizer que não estaríamos aqui se não fosse ela. Estaríamos à luz de velas, eu estaria gritando, porque eu não teria esse microfone, e nós estaríamos usufruindo do calor carioca aqui na sala. E ontem os senhores puderam ver no talk show, o Dr. Everardo Maciel comentou que 48% da arrecadação do ICMS vem dos impostos únicos setoriais anteriores à Constituição. Certamente, boa parte desses 48% vem do ICMS sobre o Imposto Único sobre Energia Elétrica, hoje refletido no ICMS. Também o doutor Roque Carrasa comentou que a alíquota em muitos estados de energia elétrica é 25%, uma alíquota por dentro que resulta numa alíquota efetiva de 33%, alíquota maior que a cachaça, que é tributada a 18%. Dito isso, nós tentamos identificar alguns casos onde essa distorção é demonstrada com mais clareza. O primeiro caso é o caso da subvenção baixa renda, né? É evidente que a energia ela é essencial, tão essencial que há uma proposta de emenda constitucional para que ela seja reconhecida expressamente na Constituição como um direito indispensável à dignidade, à vida, à dignidade humana e à vida. Essa é a emenda constitucional 44 de 2017. E aqui, apenas um dado que me chamou muita atenção, o valor da subvenção baixa renda, que é basicamente o valor que as distribuidoras recebem em função daquilo que elas deixam de cobrar a determinados consumidores residenciais sem condição de custear sua própria energia, é de 200 milhões de reais por mês. Isso representa cerca de 12% das residências brasileiras. Então, é um valor realmente expressivo. E qual é a questão, qual o grande problema tributário da subvenção baixa renda? A subvenção é um ressarcimento à distribuidora naquilo que ela deixa de cobrar dos seus contribuintes, dos seus clientes. E, atualmente, grande parte dos recursos da subvenção, eles advêm da CDE, que foi muito bem explorada pelo Dr. Donovan. E qual é o ponto? Qual é a controvérsia? Qual é a relação jurídica? O ICMS ele incide sobre a operação de circulação de energia elétrica, no nosso caso. E qual é a circulação que eu tenho quando eu recebo uma subvenção? Nenhuma. Então, pelo menos a meu ver, é evidente que eu não posso exigir ICMS sobre a parcela da subvenção de baixa renda, porque isso não é contraprestação por energia. Isso é um caráter social do governo por meio de uma contribuição que é paga pelos distribuidores, em grande parte, o Dr. Donovan deixou isso muito claro, e que é computado na tarifa e que volta para o distribuidor. Ou seja, sobretudo, eu estou tributando 2 vezes a mesma circulação. Eu estou desvirtuando o fato gerador do ICMS. E aqui nós temos, em relação ao IR, CSL, PIS e COFINS, a tributação pela Receita, por caracterização de subvenção como custeio aos olhos da Receita, muito bem abordado pelo Dr. Donovan. E para o ICMS, pelo menos a nosso ver, não é preço por circulação de mercadoria. E nós estamos acompanhados com o parecer da Procuradoria da ANEEL 500 de 2014. Ocorre, no entanto,
que o STJ, no recurso especial 1286705 de São Paulo, e no 1667780, entendeu em sentido contrário. Ele entendeu que a subvenção é, sim, um componente da relação jurídica de ICMS. Qual é a consequência disso? Pura e simples. Encarecimento da energia elétrica. Desvirtuamento daquela subvenção, da finalidade da subvenção para a qual foi criada. Hoje, essa matéria está pendente de apreciação no STF, na ADI 3972 do Distrito Federal. E extremamente importante que, independente do caráter tributário, o caráter arrecadatório, se reconheça a distorção social de se tributar essa subvenção. Que outra matéria bastante controvertida é a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, tarifa de uso do sistema de transmissão e uso do sistema de distribuição. Para nós, tributaristas, que somos bastante afeitos a fatos geradores, a termos, o próprio nome da tarifa já deveria solucionar qualquer discussão. Tarifa de uso do sistema de distribuição, uso do sistema de transmissão, onde há qualquer elemento nessa cobrança que me permita exigir o ICMS. Nenhum, é uma obrigação de disponibilizar. Não há que se falar nessa incidência. A própria resolução ANEEL, a resolução ANEEL 281 de 99, afirma, são contratos jurídicos diferentes, são contratos separados, são relações jurídicas diferentes. No entanto, o fisco entende que tanto o TUST quanto o TUSD são um componente da relação jurídica de circulação de energia elétrica. Eu posso até entender o posicionamento do fisco no caráter econômico, mas nunca no caráter jurídico e muito menos no caráter jurídico tributário. A doutora Ana Carolina ela foi muito feliz na apresentação dela quando ela comentou que nas informações em um processo que ela tinha, a Fazenda falou que é mera antecipação do fato gerador. Nós não podemos aceitar esse tipo de conceito. Não podemos aceitar que dois contratos totalmente distintos se unem para formar um fato gerador que é totalmente alheio a um deles, como uso de sistema. E aqui o posicionamento do fisco, que nós concordamos plenamente, o TUST e TUSD não podem compor a base de cálculo de ICMS, a contratação é autônoma em relação à compra de energia, o fato gerador de ICMS é circulação de mercadoria, de mercadoria, no caso energia elétrica, e não disponibilização de sistema. E a solução de consulta da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina concorda com a posição dos contribuintes, por isso que nós citamos aqui. O TUST e a TUSD não constitui fato gerador do ICMS que implica necessariamente a obrigação de dar. Então, aqui, o fisco, surpreendentemente, andou bem contra seu próprio interesse. O Supremo Tribunal Federal não aceitou apreciar a matéria por entender que se tratava de matéria infraconstitucional, que nos parece correto, e o STJ submeteu a matéria ao rito dos processos repetitivos. E nos tribunais de São Paulo e Rio há decisões favoráveis à não incidência da TUST e TUSD. Ou seja, diversamente do caso da subvenção, aparentemente TUST e TUSD têm caminhado de forma mais favorável aos contribuintes. E aqui o terceiro e último tema que nós procuramos exemplificar para mostrar essa controvérsia é o ICMS sobre perdas. O doutor Stael mencionou as perdas não técnicas, um nome jurídico bastante bonito para falar de roubo. Mas o que é o ICMS sobre perdas técnicas ou não? As perdas técnicas elas decorrem de falhas no sistema ou na circulação, em variações de temperatura e pressão, ou mesmo em erros de medição, desgaste natural do sistema. E as perdas não técnicas decorrem da desonestidade das pessoas. É o roubo. E por que essas
essa parcela perdida da energia não deve compor a base do ICMS. Porque a circulação de mercadoria ela pressupõe a entrega da mercadoria de A para B. Aqui o exemplo, produção, transmissão, distribuição, consumo. Se não acontece essa entrega, seja pela perda ou seja pelo furto, não há que se falar em incidência do ICMS. Outra vez, a análise jurídica do fato nos parece até simples. Porém, quando esse é um dos temas mais polêmicos e mais litigiosos com a Secretaria de Fazenda dos Estados. E aqui o posicionamento do fisco. Incide ICMS sobre os valores relativos às perdas técnicas, pois o fato gerador ocorre no momento da saída da energia da geradora distribuidora. Eu posso entender esse raciocínio pela lógica do momento do fato gerador, mas eu não posso aceitar que isso seja a qualificação do fato gerador. O fato de eu eleger a saída como o momento de fato gerador não faz com que a não entrega ao consumidor possa ser desconsiderada para fins de incidência do tributo. E aqui o posicionamento dos contribuintes, que é basicamente esse que eu comentei aos senhores e senhoras, é que não incide ICMS, pois no caso em que a energia elétrica sai da geradora distribuidora, mas não chega ao destinatário, a operação não se efetiva. E na medida que as perdas são consideradas na recomposição periódica de tarifa de energia elétrica, mais um ponto explorado pelo Dr. Donovan, nós estamos cobrando ICMS duas vezes. No momento em que eu tenho a perda, eu faço a recomposição tarifária, aquilo é acrescido ao meu preço, e eu pago ICMS de novo. E isso me incomoda como distribuidor? Incomoda. Mas isso me incomoda mais como cidadão. Quem paga é o consumidor. Quem paga é aquele consumidor que tem que subsidiar, entre outras coisas, os 12% dos consumidores que não têm condições de pagar a energia elétrica. Então, tem um aspecto social. A energia fica mais cara. Eu coloco mais pessoas sujeitas à necessidade da subvenção. Um ciclo absurdamente vicioso. E aqui nós temos uma posição do STJ que não é sobre o caso específico, mas eu sempre gosto de citar porque eu acho que ela identificou a essência do fato gerador sobre energia elétrica, que é a súmula 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa da energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. O que está aqui? Eu vou cobrar ICMS sobre a energia que saiu efetivamente de A para B. Eu não vou cobrar energia elétrica sobre um contrato, sobre uma demanda prometida, sobre o uso de um sistema. E os tribunais de justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, eles têm uma decisão muito interessante, e eu acho que vale a pena a leitura da íntegra, quem tiver interesse nessas matérias, porque ele transcorre em várias controvérsias do que a gente acabou de discutir, e ele conclui. Os valores indicados sobre perdas técnicas ou não técnicas não integram a base de cálculo do ICMS, bem como as tarifas de utilização do sistema de distribuição TUSD ou de transmissão TUST. Ou seja, ele acaba resvalando também no tema anterior. Mas o que é interessante nesse precedente é a construção que ele faz. Porque, basicamente, ele deixa claro que nós não podemos subverter a relação jurídica. Eu acho que o acórdão do STF, mais citado pelos tributaristas, de 72, do Luiz Gallotti, ele dizia com muita propriedade: se a lei pudesse dizer o que é compra, o que não é compra, que é exportação, o que não é exportação, que é renda, o que não é renda, ruiria o sistema tributário constitucional. Em 2000, o filho do Luiz Gallotti volta, ao falar de operação de guindaste, e fala: não há que se confundir operação de dar com operação de fazer. Ou seja, o Supremo, reiteradamente, depois vinha saber também que o avô do Otávio Gallotti também foi ministro do Supremo. Fico imaginando como é o almoço de domingo dessa família, né? Mas, reiteradamente, o Supremo diz: não há de se subverter. Sabe que eu sonhei com você ontem, né? Eu fiquei pensando... mas já estou acabando, já estou concluindo. Mas
O fato, senhoras e senhores, é que, desde a Constituição, se criou uma ficção de que energia elétrica é mercadoria, para conformar, como o doutor Everardo bem disse ontem, para conformar o interesse dos estados, para conseguir harmonizar o pacto federativo, tudo isso é compreensível. O que eu não consigo compreender é a distorção do fato jurídico da circulação para acomodar situações que não são cobertas pelo fato gerador do ICMS. Eu não tributo uma subvenção pelo ICMS, eu não tributo o uso de sistema pelo ICMS, eu não tributo uma não operação pelo ICMS. E Rubens Gomes de Souza tem uma passagem que é muito feliz, onde ele fala: o direito, ele diz o que a realidade é, não o que deveria ser. Servo e não senhor, o fato o precede e o comanda. É essa a situação que nós temos aqui, senhor. Muito obrigado.